Boa noite. Aqui quem vos fala é a Dani. Isso, Dani Souza. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante para todos nós. Se você fizer, pode ter certeza que vai funcionar. Tentei colocar o mínimo possível do filtro, tá? Batom até então é meu. Os olhos também é escuro, porque hoje o assunto também é um assunto sério. Hoje vamos falar sobre terapia. Gente, só um adentro. A gente hoje tá no sofá, no sofá da minha sala, digamos assim, né? Pra ficar mais chique. Então, sintam-se como se vocês estivessem sentados também do meu lado aqui, conversando. Olha que legal, né? Então, fiquem à vontade, que eu vou ficar à vontade. Lembrando que, assim, como tá em reforma, sabe aquela reforma que começa e nunca termina? Então, assim, estamos passando por essa reforma e tem sim parede sem essa marquinha aqui, ó. É marquinha de beleza, né? Parede também tem. Tem sim parede sem essa marca, mas o sofá que eu achei melhor, na posição que eu fiquei melhorzinha foi essa. Mas a próxima vez prometo pra vocês que não vai ter nenhum sinal de beleza atrás pra tirar a atenção da gente, tá bom? E o que eu vim fazer? Eu vim ler um pouquinho, olha, do meu livro. Gente, de primeira mão, tô lançando o meu livro. Ainda não lancei, lógico, né? Porque ainda não terminei, mas falta muito pouco, tá? Tem o primeiro e esse aqui é o segundo. Provavelmente vai vir o terceiro. O primeiro é a minha biografia mais narrada, tá entendendo? Narrada na terceira pessoa. Então, provavelmente, não vai ser eu, vai ser ela. Por quê? A vida da gente é um ciclo, né? E a gente vive nesses ciclos. E assim, olha isso, vou colocar aqui, tá vendo? Não dá nem pra perceber. Deixa eu mudar aqui assim. Tá vendo? Pronto. Então, assim, ciclos, né? Quando eu fiz o primeiro livro, isso deve ter sido uns 5 anos atrás, quando eu escrevi, né? Não fiz não, quando eu escrevi. Então, assim, aquela época era um ciclo. Hoje eu estou vivendo outro. Ou outro ciclo, né? Um ciclo novo. E a capa provavelmente vai ter essa frase, entendeu? Porque eu amo essa frase. E essa frase vai para quem tá me assistindo, para quem gosta, para quem torce por mim. Eu sei que são poucas as pessoas. Eu sei que o mundo ele é muito cheio de coisas ruins, de inveja, de mal agouro, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito simples e eu não importo, eu não importo das pessoas falarem do que eu faço, do que eu falo, porque eu preciso dar voz a mim e dar voz a vocês também, não é não? Então vamos lá. Olha só a frase. Gostei muito, provavelmente vai estar no prefácio do livro. Você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. Não, é uma pergunta, tá? Vamos deixar no ar. Então, assim, aqui tem todos os tipos de terapia. Deixa eu falar pra vocês. Eu sempre tive dificuldade de... Como eu sou, né? Estudei muito psicologia e fiz muito terapia. Como eu já trabalhei com isso, eu conheço vários tipos de terapia. E a que eu mais gosto, gente, é essa aqui, ó. A cromoterapia? Acho que é isso mesmo. Vou deixar o link direitinho pra vocês, onde vocês vão encontrar, tá bom?
Para quando você quiser pesquisar, né? Tá lá. Uhum. Cromoterapia, tá? Então, é a terapia feita com as cores. Uhum. Gente, devido ao horário, minha rinite, ela dá uma tacadinha. E... ai, minha gatinha. E assim, vou explicar pra vocês uma coisa. Semana passada, eu tava numa crise muito perturbadora, digamos assim, né? De que? Depressão. Mas era depressão mesmo. Depressão forte. E a minha depressão, ela é recorrente. Que a depressão recorrente é aquela que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então assim, você pode ficar o dia inteirinho com depressão, de repente você acaba. Pode passar 10 dias sem depressão, de repente ela volta. Pode passar 10 minutos, ela volta. Mas eu já acostumei tanto que eu já nem assim, sabe? Nem, como é que eu posso explicar? Nem fico mais assim, ansiosa, sabe? Pra saber, nossa, será que eu tô com depressão? Será que eu não tô? Porque eu sei quando eu tô. A gente sabe, a gente sente. Gente, se vocês ouvirem cachorros latindo, porque a gangue do caramelo é aqui nesse bairro, viu? Uhum. Inclusive tem até um, um membro da gangue que mora aqui, sabe? Mas deve estar trancada lá no fundo. E então assim, aí o que eu faço? Eu escrevo. Até então, eu não tava ainda com aquela depressão muita. Mas eu tava com depressão e eu sabia que ia aumentar minha depressão. E o que foi que eu fiz? Então, assim, eu aprendi muito a conversar comigo através do meu diário. Vou falar pra vocês, tem pessoas que acham que isso é frescura, né? Por isso que eu não falo que é um diário, pra mim é um livro. Que eu não escrevo como um diário, eu escrevo os meus sentimentos, os meus problemas, o que aconteceu comigo. E provavelmente é só uma pauta, só, entendeu? É só um nicho sobre, sempre, saúde mental. Então, assim, hoje eu vim falar pra vocês, ensinar. Fazem isso que vocês vão ver que vai funcionar. Se funcionar, deixa pelo menos um ok, funcionou. Tá com depressão, tá triste, gente, tá chorando, eu sei que é difícil. Eu não consigo ouvir som, eu não consigo assistir nada, eu não consigo focar em nada. Sabe o que eu faço? Eu tenho um jogo de canetinha e um jogo de canetinha e um joguinho de lápis. Eu também tenho um caderninho de desenho, um cadernão de desenho, né? Só que assim, eu acho ele muito grande, né? E eu gosto, porque se é um livro, eu quero deixar registrado no livro. Então, eu gosto e costumo desenhar. Quando eu não consigo falar, quando eu não consigo me expressar, eu prefiro desenhar. E assim, esse foi o último desenho que eu fiz. A data tá aqui. Foi no dia 14. 14, gente do céu, 14/6. Tá vendo? Já se passaram tanto tempo de lá pra cá, né? Então assim, com certeza minha depressão já passou. Esse aqui mesmo. Provavelmente ninguém vai entender, mas eu vou entender tudinho. Porque eu comecei de manhã, chorando, e fui terminar à tarde. Pra quando eu estivesse bem, eu fazer a terapia. Mas como assim? A terapia não é o desenho? É. Mas a terapia envolve muito mais que isso. Envolve descobrir as cores que você usou no desenho. Uhum. Você tá depressiva. Você vai usar um rosa choque? Você vai usar uma cor alegre? Não, não é verdade? A gente vê as coisas sem cores. É tudo cinza. E é dessa forma. Então, assim,